אנחנו מאמינים בני מאמינים. Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. E hoje nós vamos falar sobre Melquisedeque, né? Quem foi Melquisedeque? Já que muito se fala em Melquisedeque, né? Uns dizem que Melquisedeque é personificando Jesus. Outros dizem que Melquisedeque era um sacerdote de Deus. Alguns místicos tentam associar ele como um sacerdote acima do conhecimento de Abraão. Existem tantas teorias referentes a Melquisedeque que tem muito equívocos, né? Existem muitos equívocos em termos a esse personagem. Tá, eu vou tentar ser breve e rápido, né, para vocês compreenderem. Vamos lá. Primeiro que a Torá, ela quando não fala muito de um personagem, ela tem como essa característica, é porque aquele personagem não tem tanta importância. Já começa daí. Toda vez que a Torá falar de um personagem X, pouco ou não falar, se não falar porque não tem importância nenhuma no contexto de Torá, e se falar pouco é porque a importância daquele personagem é só limitado àquilo. Tá? Mas antes de nós conversarmos sobre Melquisedeque, vamos falar sobre ele, né? O significado de ele. Já que muitos insistem em dizer que a palavra ele significa Deus, e Elohim, deuses. Na verdade, gente, a palavra ele, a sua essência, ela significa força. Mas não força de homem forte, de homem de exército forte. Por exemplo, o exército tem a força de destruir o outro exército, né? Nesse contexto. Ele significa força no contexto de forças da natureza, tá? De forças relacionadas aos eventos naturais. Mas antes eu vou dar uma breve explicação para vocês. Nos primórdios da antiguidade, o povo, não compreendendo as forças da natureza, não compreendendo, por exemplo, por que as estrelas se movimentavam no espaço, não sabia que era o giro da Terra, não sabia compreender por que o Sol, né, existia o dia e a noite, eles não sabiam dos movimentos de translação e rotação, etc. Eles não conheciam, por exemplo, o que provocava os trovões, relâmpagos, etc. Então eles associavam essas forças da natureza, as estrelas, os movimentos da Terra, o movimento do rio, dos trovões, até a própria terra fertilizada, né? A própria terra plantando e dando fruto, eles associavam isso, essas forças da natureza, naturais, né? As forças da biologia, da química e da física, como seres metafísicos. Então eles achavam, por exemplo, que o trovão era um ser metafísico, que a terra, quando ela brotava, quando alguns locais onde a terra era muito fértil, e dava mais colheita, eles achavam que ali um Deus reinava ali, por isso que ali dava mais, era mais produção, né? Hoje nós sabemos que não tem nada a ver disso, mas nos primórdios era assim. E essas forças eram chamadas de ele. Então, ele é simbolizado as forças da natureza. Com o tempo, o povo, não compreendendo a ciência que existe por trás desse complexo sistema que mantém a vida, eles passaram a adorar cada tipo de força como se fossem seres pensantes, seres com inteligência própria, né? Então, aí começou a associar as forças da natureza no seu contexto como deuses. Na verdade, a palavra Deus, ela veio do povo do Ocidente, né? Porque eles tinham Deus, a palavra Deus, associado a um ser metafísico, pode ser ele politeísta ou não, que tem algumas características humanas, né? E aí eles associaram, mas na verdade ele significa força. E uma das maiores provas disso, eu vou colocar aqui Êxodo 15:13, né? Que fala:
Tu com a tua beneficência guiaste a este povo, que salvaste com a tua força, elevaste a habitação da tua santidade. Observe que em momento nenhum aqui está falando em Deus isso e o Senhor isso. Não tem nem sequer a palavra Deus aqui. A única palavra que mais se aproxima de Deus aqui é santidade, que na verdade é Kadesha. Tá vendo? Kadeshecha. Kadeshecha, que significa santidade. E observa aí a palavra aí, ó. Nahita, veha, sedeha, amzu, galeta, nehaleta, veazeha, el, nehver, kadesheha. Tá vendo? Antes de neve tem ele. Então, aqui significa a força levantaste a habitação da tua santidade. Então, observa que aqui é uma das provas que ele não é um nome único para se referir a Deus, tá? Na verdade, ele simboliza, ela é uma palavra que está mais ligada à força. Agora, claro que isso foi escrito dentro do pensamento semita hebreu. Vale lembrar que a palavra ele na cultura cananeia, por exemplo, a malequita, era usada para se referir às forças que eles adoravam. Então eles adoravam a natureza, eles adoravam a fertilidade da terra, eles adoravam os trovões, os relâmpagos, os montes, as estrelas. Então no pensamento, na cultura cananeia em geral, eles tinham a palavra ele como mais aproximadamente como Deus no português. Mas o Deus no contexto tipo Deus do candomblé, Deus da Umbanda, mais ou menos assim, Deus dos indianos, tá? Já a mesma palavra em hebraico não tem esse mesmo significado, não tem um significado dessa forma. Tanto é que se usa também para se referir à força. Se fosse só Deus, por exemplo, não, a palavra el, Elohim, ela não é usada, por exemplo, com o Yud Rei Vav Rei, que é o nome do Eterno, bendito seja ele, que eu não vou pronunciar aqui, né? Não é usado. Por quê? Porque o Yud Rei Vav Rei, o nome sagrado do Eterno, é usado única e exclusivamente para se referir ao Eterno. Então, não é empregado em outro termo, tá bom? Prosseguindo aqui, nós vamos também aqui, nesse outro trecho de Deuteronômio 19:5, que fala: como aquele que entra com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão, com machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir ao seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Observe que, mais uma vez, nesse trecho, sequer está falando, nesse versículo está falando Deus é o Senhor, mas mesmo assim nós temos também a palavra ele. Aqui, ó, Vashei avo et rechu vayachar, lechetov etzim venidecha yado vegarechzem, liherot haaretz venachshal habaresel michaetz, umatza et rechu vamet hu yanus el achat hearim chaelech Vashai. Observa. El achat. Então aqui mais uma vez está se empregando a palavra el, que muitos cristãos insistem em dizer que são, e messiânicos insistem em dizer que é Deus, sequer está se referindo aqui a Deus algum, né? A Deus algum. Então, por que é importante vocês compreenderem isso? Porque quando você chegar num trecho, por exemplo, de Deuteronômio ou Devarim 17:3, que vocês lerem essa passagem que fala que for e servir outros deuses, e sem curvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que não ordenei. Observe que a tradução fala assim, que for servir a outros deuses. E aqui está, ó, vai eleger, vai avod, Elohim Acherim, veishetahu lachem, velashemesh ot laerecha. Opa, desculpa. Layareach, o lechat seva, hashamaim asherlo, tzivit. Ou seja, aqui você vê o seguinte, se nós fosse traduzir, se o tradutor tivesse um conhecimento bacana, ele ia traduzir o seguinte: se for para servir outras forças,
ou outras forças, e sem curvar a elas, e ao sol e à lua, ou seja, está se referindo às forças da natureza. Por quê? Porque os idólatras de Canaã adoravam essas forças, adoravam, como eu expliquei anteriores, adorava todas as forças da natureza como se fosse Deus e achava que essas forças da natureza tinham um pensamento humano, um raciocínio humano, e agiam e pensavam como os humanos. E é por isso que eles tinham esse tipo de pensamento. Tá? Então, por que é importante chegar aqui? Porque agora nós vamos entender a questão de Melquisedeque. Observe que a história de Melquisedeque é o seguinte: Melquisedeque era um rei, né? Era um rei. E ele pegava e foi dominado pelo outro grupo de reinos do sentido da Mesopotâmia. Depois eles invadiram lá Sodoma e Gomorra, a região, sequestraram esse povo. E a Torá continua dizendo o seguinte: ó, e tomaram todos os seus bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escaparam e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de More e o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividindo-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e o perseguiram até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e ao povo. E o rei de Sodoma, observe, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou e feriu Quedarlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Aí fala, e o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou a ferir. Aí ele prossegue e fala o seguinte: e Melquisedeque, rei de Salém, observe, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Ó. O Maleque Sedek Melech Shalem Hotzi Lechem Vayaim Veku Kohem El Elion. Aqui está o grande problema. Eles acreditavam num conceito assim. Eles acreditavam que existiam vários deuses, tá? E existia um Deus que tinha criado outros deuses. Assim que eles acreditavam. Então, quando a Torá fala que ele era sacerdote, ele é sacerdote de Elelion, ele quis dizer o seguinte, que Melquisedeque, além de rei, ele era sacerdote de um deus pagão, de um deus idólatra, que eles acreditavam, lá em Salém, acreditavam que seria o criador dos outros deuses. Vale lembrar que Hashem, bendito seja ele, o eterno Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós na Torá não acreditamos que Deus criou outros deuses. Deus apenas criou o mundo, tudo e todos, as forças da natureza. O homem que distorceu toda a situação, mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom? Então aqui, a Torá não está dizendo que ele era sacerdote do Deus de Abraão. Ele acredita como Abraão, com pouca gente, conseguiu vencer aqueles reis e ainda salvar todo mundo. Ele falou assim, não, então Abraão só pode ser o cara, né? Ele deve ter a bênção do criador dos outros deuses, o El Elyon, né? O poder altíssimo, o poder do poder altíssimo. Aí ele prossegue. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vai verehu, vai omar Baruch, haverá el Elyon Koner Shamaim Vaaretz. Ou seja, ele pensou, pô cara, um homem com um exército pequeno desse conseguir vencer tudo, só tem uma resposta.
com certeza, o El Elyon, quer dizer, ele acredita na cabeça dele, o Deus dele, lá de Salém, Abraão só podia ser por exemplo, um queridinho dos deuses cananeus daquela região. Então ele achou que Abraão era o queridinho do deus idólatra dele, ou seja, o deus que criou os outros deuses, acima dos outros deuses, não o Deus que Abraão acreditava. É isso que tá escrito aqui, tá? Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito engraçada aqui. Antes de eu prosseguir, vocês já notam, eu já vou explicar rapidinho aqui, para um erro grave que tem na tradução cristã do hebraico, é porque eles traduziram a parte, eu não sei porque, eu acho que era para pegar o dízimo das pessoas, e no versículo de Bereshit, Gênesis 14, 20, os tradutores da Bíblia cristã escreveram assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Porém, no original, isso é uma mentira. Depois que Melquisedeque ele pensa que Abraão é o queridinho do Deus idólatra dele, ele fala: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, aqui Melquisedeque estava acreditando mesmo que Abraão era o Hércules, né, dos deuses do panteão lá cananeu, né? Ele achava que Abraão era o Messias deles, era o filho dos deuses dele, né? Porque ele acreditava que Abraão era o queridinho do Deus dos deuses cananeus. E fala, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo de tudo aqui foi Melquisedeque, não Abraão. Observa aqui no original. Sequer está falando que Abraão deu o dízimo de tudo. Isso só está na Bíblia cristã. Eles incluíram essa mentira, porque no original não está escrito isso. Observem. Olha aí no hebraico. O Varuhu el Elyon asher migem, saverecha ve'avdecha vaeten lo maser mikol. Ou seja, sequer tem o nome de Abraão aqui, de Abraão. Está dizendo que ele ficou tão agradecido, ele achou que Abraão era o queridinho, né? Então, foi isso que aconteceu. Ele achava, pelo conhecimento de sacerdote que ele tinha sobre os deuses da crença, da cultura dele, ele achava que somente alguém que tivesse a proteção desse El Elyon deles, está falando do poder deles, do poder que eles acreditavam, que criou os outros deuses, que ele que poderia vencer essas batalhas, né? Então, não estava falando do Deus de Abraão. Então, ele fica tão satisfeito que ele dá o dízimo de tudo, desculpem, o dízimo de tudo para Abraão, né? E prossegue. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas e a fazenda toma para você, ou seja, dai-me as pessoas e o resto toma tudo para você, tá? Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Observa. Vai omer melech sedom el averá tem que hanefesh veharehush kosh lach. Observe mais uma vez a palavra ele, o rei de Sodoma, disse a Abraão: dai-me as minhas almas. Ou seja, observe que ele aqui também, mais uma vez, está empregando poder. Ou seja, o rei, que era também em algumas regiões era adorado como Deus, tinha poder sobre as almas. Ele falou assim: olha, dai-me as minhas almas, porque o rei queria passar a imagem às pessoas que ele dominava, que ele era Deus, que ele, como Deus, ele tinha que proteger essas pessoas. Por isso que a Torá usa aqui a palavra ele, ou seja, força, poder, relacionado a algo que é adorado, entendeu? E é por isso que usa aqui ele haverá, ou seja, dai-me, disse Abraão, né? Dai-me as almas, ou seja, quer dizer, a palavra aí está dizendo assim que o rei
que tinha o poder, pediu a Abraão, tipo assim, dai-me o seu poder, porque minhas almas estão no seu poder, eu quero ter o poder de volta, dai-me as pessoas, né? Ou seja, para mim ser adorado, mais ou menos assim, porque vocês, eu acho que devem ter já pegado aí, sacado a situação. E a prova que Abraão, tá? Abraão não tinha dado dízimo, ao contrário, que ofereceram o dízimo para ele. E mais uma vez que a palavra ele é mais referente à força e não a Deus, está aqui, ó. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma. Se eu fosse traduzir corretamente, eu ia traduzir, se fosse traduzir corretamente, a tradução tinha que ser assim. E disse Abraão ao rei poderoso de Sodoma, ao rei poderoso de Sodoma, ou seja, porque ele dominava. Por isso, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, aqui Abraão, ele fala assim, peraí, Melquisedeque, o Deus que eu adoro está acima do seu, não é o mesmo que o seu. O meu Deus é um Deus único. Ele não criou deuses algum, ele é absoluto, não existe outras forças que pensam como ele. Ele, na verdade, tudo e todos obedecem à sua vontade. Ele fala, ó, vai omer haverá el Melecedon, ou seja, disse Abraão ao poderoso rei de Sodoma, mais ou menos assim, ao poderoso rei de Sodoma, ó, Yarimotiadi, levantei minha mão, a El Adonai El Elion, ou seja, aqui ele faz uma diferenciação. Levantei a minha mão, observe, ao poder absoluto, ao poder acima dos poderes. Koner Shamaim Va'aretz. Aí ele especifica aquele que fez tudo no céu e tudo na terra. Ou seja, ele quer dizer, ele especifica mais para Melquisedeque não entender que o Deus de Abraão era o mesmo Deus pagão, idólatra ali da região de Sodoma e Gomorra e de Salém. Então, é por isso, essa ideia que Melquisedeque era o sacerdote do Altíssimo, isso é mentira. A própria Torá desmente isso aí, ó. E aí, continua, ele fala que desde o fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ou seja, ele além de não aceitar o dízimo, Abraão além de não aceitar o dízimo, ele não deu dízimo algum e nem aceitou. Tá? E aqui, então, nesse pequeno vídeo, nesse estudo, eu acho que está provado de uma forma clara para vocês entenderem de vez que Melquisedeque não foi sacerdote de Deus, que Abraão fez questão de diferenciar Hashem, bendito seja ele, o criador dos deuses que eles acreditavam, tá? Da forma que eles viam, até também para ajudar eles a sair da idolatria, e também desmente a passagem de Gênesis 14 e 20, que fala que Abraão deu dízimo de tudo, tá bom? Vale lembrar, gente, que eu faço esses vídeos não é com a intenção de magoar vocês, mas para aqueles que querem saber da verdade direito. Então aqui, vocês mesmos podem confirmar. Tá? Vou deixar qualquer coisa que vocês quiserem, o site, alguma coisa, podem pedir aí nos comentários que eu coloco para vocês e vocês vão entender de vez, tá? E sair da idolatria. Então o intuito aqui não é ofender ninguém, mas tá aí a verdade. Aí vocês que têm que decidir, vocês preferem ficar na mentira ou preferem realmente buscar a Deus, bendito seja Ele, ao Criador, e servir o Eterno como eu acho que a maioria deseja. Vale aí de vocês. Shalom, se inscreve no canal, se gostou dá um joinha, compartilha. Um grande abraço, até o próximo vídeo. אנחנו מאמינים בני מאמינים